Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia. Eu quero, antes de nós, quando nós estivermos perto aí da meia-noite, nós vamos virar o ano orando a Deus, buscando a Deus. Mas antes eu quero deixar uma palavra no seu coração, porque são os últimos instantes do ano de 2021. Mas é interessante como Deus ele faz a nossa vida toda em ciclos, que começam e terminam. Todo dia começa e termina, e começa no dia seguinte um novo dia. Semana começa e termina, o mês começa e termina, o ano começa e termina. Deus é um Deus de ciclos. Deus ele começa algo, termina algo e começa de novo. Eu quero aqui mostrar algo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 21. Apocalipse no capítulo 21. Eu quero ler aqui o versículo 5. É mais difícil agora de eu ir para baixo, né? Mas vou ficar aqui em cima. Eu estou preso aqui, gente. Aleluia. Mas Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Vocês todos acharam? A gente está com um programa novo aí, ó. Acho que está mais bonito. Tá. Mais bonito, né? Isso. Se Deus quiser, a gente vai melhorando. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, versículo 5 diz assim: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Sabe, se você for ler o contexto dessa passagem, aqui Deus ele está começando de novo a terra, que é o livro de Apocalipse. É um renovo de Deus. Um dia nós todos seremos... A Bíblia diz que vai haver um novo céu e nova terra. A terra vai ser renovada, não sei se vai ser essa, se vai ser outra. Isso eu não sei. O que é certo é que essa terra um dia vai passar e um dia nós vamos viver um novo céu e nova terra. Um recomeço de Deus. Porque deixa eu te falar, Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeços. Ou para alguns pode soar de outra forma. Deus é um Deus de segundas chances. Recomeços, segunda chance, porque nós vamos ter um novo céu e nova terra. Sabe o que é isso para nós? Uma segunda chance. Sabe o que foi Jesus para nós? Segunda chance. Adão pisou na bola, Jesus veio. Uma segunda chance, porque Deus é um Deus de recomeços. Amém? Eu quero aqui só mostrar rapidinho, porque eu sei que o nosso tempo, a gente corre contra o tempo, para que a gente possa virar literalmente um ano orando, buscando a Deus. Mas eu quero mostrar para você como Deus é um Deus de recomeços. Lá em Gênesis, no capítulo 1, você não precisa abrir na sua Bíblia, porque até para que a gente possa ganhar um pouco de tempo. Não sei se você já teve o privilégio ou a oportunidade de você pegar, às vezes, livros da Bíblia para você estudá-lo. Se você for ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois o versículo seguinte diz assim: a terra era sem forma e vazia. Deixa eu te perguntar, Deus cria alguma coisa sem forma e vazio, sim ou não? Não. Os teólogos dizem que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis existe milhões de anos. Acredita-se, mas isso aí, ó, como não está na Bíblia, a gente só supõe. Você pode acreditar do jeito que você quiser. Que entre o versículo 1 e o versículo 2 foi a queda de Lúcifer. Porque no princípio Deus criou o céu e a terra, os dinossauros, e depois Satanás foi lançado sobre a terra e destruiu os dinossauros, destruiu tudo, e a terra ficou, versículo 2, sem forma e vazio. E Deus depois veio nos versículos seguintes de Gênesis capítulo 1, reconstruindo a terra, recomeçando a terra. Peraí, eu construí, o diabo destruiu, eu vou arrumar de novo. Só que dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou consertar de novo, só que dessa vez eu vou colocar um filho meu para tomar conta, que foi Adão. Isso é, Deus ele sempre pega algo que ele criou e às vezes o diabo arrebentou, ele pega, eu vou consertar de novo. Mas Deus ele não conserta, Deus ele não remenda. Deus ele não faz remendos. Deus ele faz como um vaso, ele moe o vaso todinho, transforma em pó de novo e molda de novo. Ele faz um renovo, ele faz de novo com a mesma matéria-prima.
Esse é o renovo de Deus. Esse é o recomeço de Deus. O recomeço de Deus não é remendo. O recomeço de Deus é algo novo. Esse é um primeiro exemplo de como mostra como Deus é um Deus de recomeços. Um segundo recomeço de Deus foi em Gênesis capítulo 6, com Noé. Se você for ler lá, diz que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem. O homem estava aprontando tanto, pecando tanto, que ele falou: olha, eu me arrependi de ter criado o homem. O que ele falou? Vou começar de novo. Vou destruir tudo e começar de novo com Noé, que era um homem fiel, o único que foi encontrado na terra que era fiel. E Deus foi lá e começou de novo com Noé. Uma outra vez que o Senhor começou também algo novo, começou de novo, foi através de Abraão. Através de Abraão começou algo novo de Deus, começou a nascer o povo de Deus, a nação de Israel, através de Abraão, onde Deus chamou Abraão: Abraão, sai daí, que eu vou transformar você numa nação. Através de você eu vou começar algo. Através de Abraão. Um outro também que começou a ser um instrumento de Deus para um algo novo de Deus foi Moisés. Moisés foi canal de Deus para trazer as leis de Deus para a terra. Um outro exemplo de algo, de um renovo de Deus, de um recomeço de Deus, foi o próprio Jesus. Jesus veio consertar aquilo que havia sido quebrado por causa do nosso pecado, por causa do pecado lá do Jardim do Éden, Adão e Eva. E Jesus veio para consertar. Jesus, ele é o recomeço. Toda vez quando nós participamos da ceia, né, e nós pegamos o pão e o vinho, onde Jesus ele disse, né, esse é o sangue da nova aliança, do novo tempo, o recomeço de Deus. Deus é um Deus de recomeços. Deixa eu te dizer uma coisa, isso mostra uma coisa para nós fantástica. Deus nunca desiste de nada e nem de ninguém. Sabia disso? Você já pensou, às vezes, você já tentou e vai abaixo, e tentou e vai abaixo, falou: não aguento mais, acho que até Deus já desistiu de mim. Deus é um Deus sempre de recomeços. Caiu? Levanta. Deu errado? Começa de novo. Não deu certo? Vamos outra vez. Deus ele nunca desiste. Deus ele fala sempre: vamos começar de novo. Ah, mas eu andei e caí, esfolei o joelho. Levanta, começa de novo. Recomeça, vai de novo. Deus é um Deus de recomeço. Ele nos mostra isso nos anos. Tá a acabar o ano 2021. Se você fosse parar para você pensar o que foi o ano de 2021 para você, se você fosse parar e refletir: Deus, o que foi o ano de 2021 para mim? Você pegar e falar: olha, meu ano de 2021, olha, acho que foi o pior ano da minha vida. Ou você pensar: não, o ano de 2021 até que não foi mal, foi bem. Não, o ano de 2021 realmente foi o melhor. Mas quando nós finalizamos o ano, é como se Deus estivesse dizendo: está a acabar um ciclo e vai começar outro. Se deu errado lá atrás, o Senhor está dizendo: você tem uma nova oportunidade. Tá a começar de novo. Vai começar dia 1/1 de novo. 1 de janeiro, primeiro dia do ano. Vai começar de novo uma nova oportunidade. Talvez você pense: olha, 2021 foi um ano difícil, eu fiz muita coisa errada. Uma nova oportunidade para fazer o que é certo. Vou te dar um exemplo de algumas coisas da nossa vida em que nós podemos recomeçar. Quantos aqui já brigaram com o esposo ou com a esposa? Eu vou levantar as duas mãos. Nunca? É. Temos anjo aqui no nosso meio, aleluia. Agora, e quando você tem aquela briga, que você já está ali no meio da briga, você não sabe de onde começou, como começou, quem é o culpado, e você já não sabe nem mais de onde veio aquilo. Qual que é o único caminho? Zero o cronômetro, apaga, esquece e recomeça.
Não adianta querer ficar procurando o culpado, porque não vai virar uma salada. Tem que ser o quê? Recomeça. Zera tudo. Não vale a pena. Uma outra área. Relacionamento familiar. Quantos tem gente da família que é problemático? Às vezes é um primo problemático, uma tia briguenta, um sobrinho, misericórdia. Toda família tem algum assim, é verdade ou não é? Ou é só na minha? Sempre tem aquele que quando tem a reunião de família, você olha e fala: oh Senhor. Esse aí é aquele que a gente coloca o versículo em prática, né? Suportai-vos uns aos outros. Agora, há momentos que nós devemos recomeçar. Zerar, falar: olha, eu quero apagar isso aqui, aquilo que passou, essa familiar, porque aqui em Portugal nós vemos muitas vezes pessoas que às vezes estão há 5, 10, 15, 20 anos sem falar com um familiar, por causa de uma briga de 20 anos atrás. Sabe o que o Senhor fala para nós? Recomeça do zero, apaga tudo, começa de novo. Essa é a vontade de Deus para nós. Uma outra coisa, às vezes é na área profissional. Quantas vezes as pessoas às vezes tentam numa área e tentam fazer uma coisa e não consegue, não vai para frente. Investe numa área, quebra, perde tudo. Aí tem pessoas que falam: eu não aguento mais, eu não sirvo para isso. O Senhor sempre nos diz: recomeça, levanta, faz de novo. Na área ministerial, quantos já foram intensos e fervorosos na obra de Deus, mas às vezes por causa de situações, por causa de pessoas, por causa de circunstâncias, se estagnaram, pararam de fazer a obra de Deus. E o Senhor está dizendo, sabe para nós, sabe o que? É uma oportunidade de um recomeço, um novo começo em Deus. O Senhor deseja que nós vivamos um novo começo nele. E cada dia que nasce, cada ano que nasce, o Senhor está nos dando uma mensagem. É uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade para começar de novo. Zerar o cronômetro. Uma coisa que o nosso pastor presidente, ele fala uma coisa que é interessante. Ele fala isso para a esposa dele: eu não aceito reclamação de mais de uma semana. Passou de uma semana, já não tem mais validade. É um bom princípio. A gente sabe que mulher tem essa coisa, não é porque há 3 anos atrás, há 4, mulher tem essas coisas, né? A gente não sabe por quê. É um mistério. Tipo, você está conversando de um assunto naquela hora e de repente surge um assunto. Tipo, você fala: de onde veio isso? Mas o Senhor nos dá a dar uma mensagem de recomeço, zerar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É fácil recomeçar algumas áreas da nossa vida? Não. É simples o recomeçar, mas nem sempre é fácil. Agora, o que nós podemos fazer para recomeçarmos a nossa vida? Nós vamos começar um ano novo, ano de 2022. Nós vamos começar o ano de 2022. Mas nós não podemos começar o ano de 2022 se não lembrarmos que é novo. 2021 passou. 2020, 2019, 2018 passou. É algo novo. É uma nova oportunidade. É olhar para frente. E eu quero aqui falar rapidinho 3 princípios a qual nós devemos colocar em prática na nossa vida para nós vivermos os renovos, os recomeços de Deus na nossa vida. Quantos que querem viver isso na sua vida? Sabe, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida com Deus. Vivemos esse recomeço de Deus porque Deus é um Deus de recomeço, Deus é um Deus de segundas chances. Deus, Ele nunca desiste de nós. Ele sempre nos dá a dica: olha, eu estou te dando a oportunidade de começar de novo. Estou te dando a oportunidade de você começar de novo. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, e eu quero agora que você abra a sua Bíblia, ali em Mateus no capítulo 9. Eu quero, através de 3 passagens, poder te passar 3 princípios
de Deus que nos dá ferramenta para que possamos receber e viver o novo de Deus. Vivemos esse recomeço de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 17, diz assim, o próprio Senhor Jesus dizendo, ele disse: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O Senhor Jesus está nos deixando um princípio. Olha, você quer receber um vinho novo? Tem que trocar o odre. O odre, não sei quantos já viram um odre. Um odre era uma bolsa de couro que era usado naquela época para fermentar o vinho. Hoje a gente usa os barris, mas eles usavam ali aquela bolsa de couro. E quando você colocava um vinho novo, você precisava de um odre novo, porque ele ia fermentar e o couro ia dilatar. Quantos já viram isso acontecer? Não sei, no odre não, mas se calhar nas pipas assim, faz ali qualquer coisa parecida. E Jesus está dizendo, você não pode no mesmo odre, no odre velho, querer colocar um vinho novo, porque senão ele vai fermentar de novo, vai arrebentar. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer nessa passagem? Ele falou, olha, você quer receber algo novo de Deus, você precisa trocar a estrutura. Você precisa mudar a forma de pensar. Porque às vezes a gente vem numa forma de pensar de 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. E Deus, eu quero algo novo do Senhor. Só que a gente não muda a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade, nós colocamos Deus numa caixinha. Nós colocamos, não, Deus é assim, a obra de Deus é assim, Deus age assim, e colocamos Deus num limite, numa caixinha, e é como se Deus fala, eu não posso fazer nada novo, porque você já estabeleceu um limite, um padrão. Esse é o odre velho. Pode ser que há 20 anos atrás Deus se moveu nesse odre, mas agora, para ter algo novo, a estrutura, o odre tem que ser novo. A nossa forma de pensar tem que estar aberta em Deus. Você fala, Deus, eu quero estar aberto, eu não quero limitar o Senhor, eu quero estar aberto. O que o Senhor deseja fazer? E a partir do momento que nós falamos, Senhor, eu estou aberto, Senhor, eu estou aberto para o novo. Eu abro mão dos meus pré-conceitos, eu abro mão da minha mentalidade religiosa. Vou te dar um exemplo, que nem nós temos, eu fui criado numa igreja batista tradicional, onde você dançar dentro do prédio da igreja era errado. Bateria era do diabo. Só que isso ao longo do tempo, por pessoas às vezes estarem ali limitando, não, os instrumentos sagrados é apenas o órgão, os violinos, e ficava ali limitando Deus naquilo, não experimentava o novo de Deus. A partir do momento quando nós nos abrimos e falar, Deus não está limitado a isso, nós não colocamos Deus numa caixinha de dizer, olha, esse é o estilo de música, é só esse o estilo de roupa, é só esse o estilo do prédio. Eu me lembro quando as primeiras igrejas começaram a pintar as paredes de preto. Não sei quantos lembram dessa época. As pessoas ficavam escandalizadas. Pronto, a igreja agora virou boate. Falei, peraí, por que boate? O teatro também é preto, o cinema também é preto, só a boate é preto. Então viraram preto, por quê? A gente estabelece, não, a gente coloca o limite, e por colocarmos limites e colocamos Deus numa caixinha, nós não recebemos, não experimentamos o novo de Deus. Você precisa falar, Senhor, eu quero estar aberto, eu não quero limitar, eu não quero colocar o Senhor numa caixinha. Para isso, nós precisamos trocar o odre, a estrutura, a nossa estrutura interior, os nossos limites interiores, para que possamos experimentar o novo de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe, esteja aberto. Por mais que você fala, nossa, eu já aprendi tanta coisa, nós temos que guardar aquilo que aprendemos, mas temos que estar aberto. Senhor, eu estou aberto para novo. Eu estou aberto para algo novo. O que o Senhor deseja fazer? O que o Senhor deseja falar? Eu não quero limitar o Senhor. Nós precisamos ter o nosso odre interior renovado para recebermos o novo do Senhor. Eu vou te falar, Deus tem coisas novas para nós nesse próximo ano, eu não tenho dúvida.
mas nós não podemos limitá-lo. Fala, Senhor, faz o que o Senhor quiser. O Senhor é criativo e nós queremos estar abertos para a criatividade do Senhor. Nós não queremos limitar o Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Como você vai entender? Amém? Um segundo princípio. Esse está lá em Filipenses, no capítulo 3. Abra sua Bíblia ali em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Onde o apóstolo Paulo, escrevendo aqui para a igreja de Filipenses, para os filipenses, ele deixou um princípio fantástico. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas ele fala o que ele faz, olha só. Mas uma coisa eu faço. O apóstolo Paulo dando um exemplo de vida: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu ainda não cheguei lá. Ele está dizendo, eu tenho um propósito de vida, eu ainda não cheguei lá. Ele diz, mas eu faço uma coisa: eu me esqueço das coisas que ficam para trás e ando para frente. Mas tem muitas pessoas que às vezes não conseguem viver o para frente de Deus, porque no presente estão presas no passado. Às vezes você vai conversar com ela, não, porque há 20 anos atrás aquela pessoa fez isso, mas aquilo outro, e ela vive o presente dela presa no passado e não consegue olhar para frente. E o apóstolo Paulo, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmão, o que passou, o nome já diz, é passado. Passou. Como diriam os antigos, hoje em dia já não tem mais isso, mas já não se chora o leite derramado. Hoje em dia a gente chora porque é dentro do micro-ondas, né? Suja mais, é pior. Mas não adianta, o que passou, passou. Temos que fazer como o apóstolo Paulo, sabe o que é? Esquece o que passou. Esquece as coisas ruins. Aí você fala, não, agora quer dizer que eu vou ter um botão de delete e não vou mais lembrar? Não, Deus tem essa capacidade de deletar, nós não temos. Mas a gente pode fazer, sabe o que? Não fala mais desse assunto. Deixa ele para lá. Não fica remoendo, não fica alimentando. Faz como o apóstolo Paulo, esquece, olha, não quero saber disso. Eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás, passou, acabou. O ano de 2021, tá acabar. Tá aqui, falta 20 minutos para o ano de 2021 acabar. Aí nós vamos entrar no ano de 2022. Você vai, em 2021. Irmão, é para falar coisa ruim? Deixa para lá. Esquece das coisas que para trás. Olha para frente. Por que muitas pessoas não vivem o renovo de Deus, não vivem o novo de Deus? Porque vivem presas nas coisas do passado. O apóstolo Paulo foi, se calhar, o apóstolo mais usado por Deus. Ele foi usado por Deus para escrever metade do Novo Testamento. Por que ele foi usado? Porque ele não ficava perdendo tempo com coisinhas do passado. Porque o Pedro, ele ficou assim comigo. Porque Barnabé, ele não ficava fazendo isso. Ele disse, esquecer das coisas que para trás ficam. Eu olho para frente. Mas aquele me fez mal, aquele me teve preconceito, esqueci. Tu olhar para frente. Ele diz, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele falou, eu não estou olhando para as coisas de trás, eu estou olhando para o propósito de Deus que o Senhor tem para mim. Eu vou olhar para aquilo que Ele me chamou. O que Deus me chamou? Eu vou olhar para frente e vou cumprir esse propósito. Vou parar de ficar preso nas coisas de trás. Vou olhar para frente. Sabe, o segundo princípio para nós vivermos esse novo de Deus meu irmão, esquece as coisas de trás. Esquece as coisas do passado. Esquece pessoas que fizeram o que não deviam ter feito, que te prejudicaram. Esquece. Deixa o passado no passado e viva o futuro que Deus tem, que é o novo dele, é o renovo. A nova oportunidade está na frente, não está atrás. Quantos vão entender o que eu estou a falar? Deus tem coisas novas para nós, mas não podemos ficar presos em coisas passadas. Temos que olhar para frente, que Deus tem muito mais para nós. E o terceiro princípio está lá em Lamentações, no capítulo 3.
Porque enquanto o apóstolo Paulo ele fala que nós devemos esquecer as coisas do passado, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Jeremias, aqui em Lamentações, ele fala uma coisa interessante. Lamentações de Jeremias, Lamentações capítulo 3, o versículo 20. Nós vamos ler o versículo 20 e o versículo 21. Lamentações, não sei se todos acharam aí. Não é um livro que a gente costuma ler muito, né? Porque é um livro meio chorão. Jeremias ele era chamado o profeta chorão, então ele chorava muito. Por isso que tem até o livro de Lamentações, Choros de Jeremias. Mas ele diz assim, Lamentações capítulo 3, versículo 20: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E ele diz no versículo 21: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Eu vou te falar, você quer lembrar de alguma coisa do passado? Lembra daquilo que te dá esperança. Quer lembrar de alguma coisa que aconteceu lá atrás? Só lembra daquilo que te traz esperança, que te traz vida, que te traz ânimo. Sabe o que você tem que lembrar? Palavras de Deus que você recebeu. Lembrar de experiências que você teve com Deus lá no passado. Poder lembrar porque te traz ânimo, te traz esperança. Lembrar de pessoas que te abençoaram, pessoas que te ajudaram. Lembrar apenas de coisas que te trazem esperança. Enquanto o apóstolo Paulo lá em Filipenses ele diz: eu esqueço das coisas que para trás ficam. Quem deve esquecer? É como se Jeremias estivesse falando: não, mas não esquece de você lembrar só daquilo que te dá esperança. Você vai viver o novo de Deus, mas não significa que a gente não vai ter desafio. A gente vai viver, sabe, algo novo de Deus, novas experiências de Deus, vamos ter desafio. É verdade, vai ter momentos que a gente vai ter E ele fala: procura lembrar daquilo que te dá esperança, daquilo que te traz ânimo, daquilo que te renova. Fala: não, eu lembro daquela palavra, eu lembro, sabe, daquele momento, daquele... E te traz o quê? Renovo, ânimo, força para falar: não, eu vou continuar. Tem momentos que nós temos que lembrar isso. Eu gosto muito de ouvir, a minha esposa até tem que, tadinha, tem que tolerar isso de mim. Eu gosto muito de ouvir as minhas próprias músicas. Não porque eu me acho lindo, maravilhoso cantor e que as músicas são maravilhosas, não. É porque quando eu ouço, não é que eu não seja também, né? Eu me sinto motivado a continuar, porque eu me lembro da época, eu me lembro o que eu vivi, eu me lembro das experiências que eu tive através com cada uma das canções. Eu falo: Deus, vou seguir em frente. Não que eu não ouça canções de outros, ouço também, mas cada um ali na sua experiência. Mas me lembra das experiências. Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Às vezes você lembrar de experiência, lembrar do encontro, lembrar de um momento onde você teve um toque de Deus, uma palavra de Deus, uma voz de Deus, e aquilo te trazer esperança, te trazer o renovo de Deus, de falar: eu vou continuar, Deus tem mais. Se eu experimentei aquilo lá, eu vou poder experimentar mais ainda. Sabe, é lembrar daquilo que traz esperança, para nós podermos viver os renovos, os recomeços de Deus. Sabe, nós estamos a finalizar um ano, e esse ano, se calhar, teve muitos momentos bons, mas também momentos ruins e outros péssimos. E o apóstolo Paulo diz para nós: se esquece do que passou. Jeremias diz para nós: lembra daquilo apenas que te dá esperança. Olha para frente, prossiga, olha para frente. Sabe, esse próximo ano que vai começar daqui 14 minutos é um ano de vivermos coisas novas em Deus, novas experiências em Deus, alcançarmos novas pessoas para Jesus. Já pensou, você pensar no ano de 2022, Senhor, o ano de 2022 é onde eu vou ver às vezes aquele meu familiar, aquele meu colega entregando a vida para Jesus,
tendo uma experiência com Jesus, conhecendo a Jesus. É o que? Pensar naquilo que dá esperança. O ano de 2022 é um ano onde vamos viver um recomeço de Deus. Mas eu queria que nós, antes de nós orarmos aí na passagem do ano, eu queria que nós orássemos por isso, porque talvez em algum momento na sua vida você tenha vivido preso no passado e não tem conseguido viver o renovo de Deus, e Deus está a te dar uma oportunidade de dizer assim, olha, eu estou te dando uma oportunidade para um novo começo, um novo recomeço, não apenas familiar, não apenas profissional, mas um recomeço familiar, profissional, ministerial, um recomeço nele. E deixa eu te falar, o recomeço de Deus é o mesmo recomeço do filho pródigo. Quem conhece a história do filho pródigo, o filho que falou para o pai, já que o senhor não morre, me dá a minha parte da herança para eu ir embora. E pegou a parte da herança, gastou tudo. Quando ele viu que fez asneira, ele voltou para o pai. Sabe o que o pai fez? Você é meu filho. E restaurou ele, a posição dele, trocou as roupas dele, colocou um anel de autoridade no dedo dele, trocou a sandália dos pés e falou, você está na mesma posição de quando você tinha saído, você continua sendo meu filho. Porque Deus, quando Ele faz o renovo, Ele não, agora você vai começar lá de baixo, não, você volta para o mesmo lugar que você estava, de filho, mesma posição de autoridade de filho. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora.